Bom, penso então que já podemos começar. Muito boa tarde. Então estamos de volta para mais uma conferência transmitida através do Facebook do Projeto SAND. Vou compartilhar só aqui a minha tela. Portanto, relembro que esta é a terceira conferência. Já tivemos aqui a Alice Toso e a Luciana Ciento, conferências que foram gravadas e podem assistir na nossa página do Facebook e no YouTube. E teremos mais 3 a partir de setembro, portanto, todas para dar a conhecer ao público aquilo que está a ser feito também em Sarilhos Grandes. Hoje temos connosco o Ricardo Godinho. O Ricardo é investigador pós-doutorado e membro integrado do ICAREV, portanto, do Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano da Universidade do Algarve, onde coordena o Laboratório de Bioantropologia. Entre vários outros interesses e tipos de investigação, o Ricardo utiliza vários métodos de ponta, tecnologia de ponta, para investigação em antropologia virtual, como a tomografia computadorizada, portanto a TAC, por exemplo, entre vários outros métodos, que nos irá falar com certeza, no sentido de perceber melhor, através destas perspectivas tão interessantes, como evoluímos enquanto humanos e como nos adaptamos ao ambiente que nos rodeia. Portanto, o Ricardo é também um dos culpados daquele que é hoje o Projeto SAND, digamos assim, claro, culpados entre aspas, porque pertence àquele grupo inicial de investigadores, para além da nossa coordenadora Paula Pereira e do também bioantropólogo David Gonçalves, penso que não me estou a esquecer de ninguém, que estiveram na escavação inicial de 2008, na obra da Cimar Sul, e que deu origem a todo este projeto Sarilhos Grandes entre dois mundos. Portanto, Ricardo, é um prazer enorme ter-te aqui a ouvir-te falar mais uma vez daquilo que é o teu trabalho, a tua investigação, e passo-te então a palavra para começares a tua conferência. Vou compartilhar. Aqui o partilhamento. Posso compartilhar então? Sim, podes. Ok, então deixa cá ver se... já estão a ver a tela? Sim. Ok, pronto. Obrigado, Bruno, pelo convite e por me terem aqui a falar um pouco sobre aquilo que eu tenho vindo a fazer mais recentemente. Pronto, como estavas a dizer, eu estou associado ao projeto de investigação, fiz parte da equipa que escavou originalmente e é um prazer ver o projeto a evoluir e a dar frutos ao longo do tempo. Como estavas a dizer, eu vou falar um bocadinho de antropologia virtual. A antropologia virtual, isto deve ser entendido no contexto da bioantropologia. E vou-vos falar um bocadinho dos métodos que são utilizados, a forma como a antropologia virtual pode contribuir para um conhecimento mais preciso das populações que nós estudamos no passado, como a de Sarilhos ou muitas outras, e passados mais recuados até do ponto de vista da evolução humana. Portanto, eu dizia-vos que a antropologia virtual aqui deve ser entendida no contexto da antropologia biológica. E a antropologia biológica basicamente estuda a dimensão biológica da nossa espécie Homo sapiens, da humanidade, e isto de uma perspectiva evolutiva também biocultural. Para esse efeito, a antropologia biológica examina imensas coisas, sendo que algumas delas são idade à morte, fazemos estimativas de idade à morte, o sexo, aspectos morfológicos, atividade física, proximidades biológicas entre populações, enfim, uma série de variáveis que têm vindo a ser analisadas e que são de interesse para nós percebermos um pouco melhor as populações passadas, como é que as populações humanas têm evoluído ao longo do tempo, e assim percebermos um pouco mais da nossa história populacional e evolutiva. Como é que a antropologia, como é que a bioantropologia tem analisado todas estas variáveis? Tipicamente tem analisado estas variáveis usando medidas lineares, portanto coisas como comprimentos, larguras, diâmetros, perímetros, uma série de medidas que permitem quantificar aspectos morfológicos. Para além disso, usa também ângulos,
outros indicadores morfológicos para examinar a forma como a morfologia óssea se relaciona com outras variáveis de interesse e que poderão explicar a variação morfológica entre indivíduos, entre populações e entre espécies também. Para adquirir essas formas, esses indicadores morfológicos, morfométricos, usa-se tipicamente estas ferramentas mais convencionais que nós estamos habituados a ver, como craveiras, tábuas osteométricas, goniómetros, até fitas métricas, compassos, enfim, uma série de ferramentas que permitem tirar medidas e quantificar aspectos morfológicos osteológicos. Estas ferramentas têm sido absolutamente essenciais e preciosas para nós percebermos um pouco melhor a variação morfológica entre populações e aspectos que explicam essa variação morfológica. Não obstante essa riqueza que tem sido oferecida por estas abordagens mais convencionais, elas também têm algumas limitações. Limitações estatísticas, um pouco mais técnicas, mas limitações até do ponto de vista da visualização dessas diferenças morfológicas que estão a ser apreendidas quando nós tiramos estas medidas e quando usamos estas abordagens mais convencionais. E essas limitações na visualização têm também impacto para a compreensão, para uma compreensão mais intuitiva que nós temos daquilo que estamos a analisar. O que é que são efetivamente estas diferenças que nós procuramos quantificar quando usamos as craveiras, as fitas métricas, quando tiramos os perímetros, quando tiramos os comprimentos, quando calculamos rácios, o que quer que seja. E é neste contexto que a antropologia virtual, neste contexto da antropologia biológica, que a antropologia virtual tem vindo a contribuir para uma melhor compreensão destas diferenças morfológicas e do porquê de emergirem estas diferenças morfológicas. A antropologia virtual, no fundo, é apenas uma maneira de nós dizermos que utilizamos um determinado número de metodologias. Porque em termos de tópico, ela quer a mesma coisa que a antropologia biológica convencional, quer perceber qual é que é a variação morfológica que existe, é grande, é pequena, varia com que aspectos, com o sexo, com a idade, com a ancestralidade, com a atividade mecânica, com o que quer que seja. Portanto, quer a mesma coisa, analisar a covariação que existe entre morfologia óssea e outras variáveis de interesse. A especificidade que tem são as ferramentas. E as ferramentas que utilizam são tipicamente ferramentas digitais e, consequentemente, têm vindo a crescer a par com o desenvolvimento tecnológico. Como vocês calcularão, pronto, tipicamente usa computadores, agora tudo usa computadores, e para além dos computadores usa métodos de digitalização e métodos de análise computacional. Genericamente falando. E este conjunto de metodologias, de ferramentas, permite ultrapassar algumas das limitações que as abordagens mais convencionais têm. E o que é que nós precisamos para fazer a antropologia virtual, para adotar estas abordagens mais digitais no contexto da antropologia biológica? Antes de mais, o que nós precisamos é de espécimes digitais. Portanto, precisamos de digitalizar os espécimes, passá-los para um ambiente virtual. E este processo de transformação de espécimes físicos em espécimes virtuais é conseguido através de um processo de digitalização. A digitalização pode ser realizada de diferentes formas. Pode ser realizada utilizando a fotogrametria, pode ser realizada a digitalização usando digitalizadores de superfície, ou pode ser usada, por exemplo, a tomografia axial computadorizada. Há outros métodos mais, como a ressonância magnética, mas estes costumam ser os mais comuns. Não há necessariamente um método certo, há métodos que se adaptam melhor a aspectos de contexto, por exemplo, há determinados contextos em que não se pode fazer tomografia, há determinados contextos em que não se pode fazer digitalização de superfície, o que quer que seja, e consequentemente temos que nos adaptar ao contexto. Para além disso, estes têm diferentes características e consequentemente devem ser adaptados à questão que nós queremos colocar, para que seja escolhido o método mais apropriado.
Aqui, assim, isto é um vídeo, isto ainda demora uns minutos, portanto eu não vou passar isto tudo, mas é um vídeo do processo de digitalização de superfície. E basicamente o que se pretende demonstrar com este vídeo é que é um processo que é bastante rápido e acessível, tecnicamente não tem grande dificuldade. Cria-se basicamente um projeto, ajusta-se os parâmetros de digitalização e depois põe-se, neste caso, com este digitalizador, põe-se um espécime, neste caso é uma mandíbula humana, em cima de uma mesa automatizada, que roda automaticamente, e é projetada luz sobre o espécime. Vocês talvez não consigam ver muito bem, mas são passadas umas bandas, tipo código de barras, que varre a superfície do espécime que está a ser digitalizado e naturalmente que essas barras são deformadas de acordo com a topografia do espécime. E depois, o digitalizador tem duas câmaras que permitem, conjuntamente com o software, realizar um processo de análise geométrica, usando a trigonometria, e vai calcular a posição de cada um dos pontos que são projetados e que são adquiridos, e isso permite fazer a reconstrução digital do objeto. E como vocês veem, aqui é bastante rápido. Isto, tipicamente, este vídeo tem 7 minutos, mas a digitalização da mandíbula deste espécime demora cerca de 3 minutos. Portanto, é algo que é bastante rápido e que é bastante automatizado, e depois ficamos automaticamente com um espécime digitalizado que depois pode ser usado para fazer uma série de análises subsequentes. Pronto, este é um dos processos de digitalização que é utilizado neste contexto. O outro é a tomografia axial computadorizada, que eu vos falava, que é algo que eu costumo usar com alguma frequência e que tem uma característica bastante distinta relativamente à digitalização de superfície, que é, enquanto que a digitalização de superfície apenas captura a superfície externa do objeto, a tomografia axial computadorizada é uma digitalização de volume, portanto, em que são projetados raios-x que são atenuados de acordo com a densidade dos materiais que estão a ser digitalizados e que depois são capturados por uns receptores no extremo oposto ao emissor. Esse processo de atenuação resulta em cores distintas, em cinzentos distintos, numa escala de cinzentos, que depois podem ser utilizados para se visualizar o espécime volumetricamente. Portanto, não se vê apenas a superfície, mas vê-se todo o volume do espécime que foi digitalizado. Isto depois permite fazer uma série de outros processos de análise, de segmentação e depois de análise volumétrica ou de superfície que se pretenda fazer. Pronto, este é um outro processo de digitalização que pode ser usado no contexto da antropologia virtual e naturalmente que os tags surgem no contexto, são usados normalmente até em contextos de medicina para a análise de pacientes. Todos estes métodos depois podem ser utilizados para fazer as tais digitalizações que eu vos dizia, e isto permite criar repositórios digitais, como se fossem bibliotecas de digitalizações, que permitem o acesso a espécimes que estão já digitalizados, sem ser preciso irmos a um museu, irmos a uma universidade, o que quer que seja, e sem ser necessário deslocarmos, o que atualmente, como vemos, infelizmente, é bastante vantajoso. Neste momento, nós podemos ir a um repositório que tenha tags, digitalizações de superfície, sem precisarmos de sair de casa e aceder a estes espécimes. Para além disso, evita o contacto direto com os espécimes. Aqui, por exemplo, temos 2 repositórios digitais. Este aqui é um repositório que tem mais de, julgo eu, de 10 mil, 18 mil indivíduos que foram digitalizados integralmente, utilizando TAC, o corpo inteiro, e há outros repositórios que podem ser usados e, portanto, facilita tremendamente o acesso a estes espécimes digitais. E até em termos de custos é muito mais vantajoso, porque uma pessoa não precisa de viajar, pode aceder diretamente a estes espécimes digitais.
O que é que depois podemos fazer mais? É muito bom, cria-se repositórios, podemos aceder a estes espécimes digitais sem sair de casa, só através do nosso computador, mas o que é que depois podemos fazer com eles? Podemos vê-los apenas, podemos fazer mais análises, podemos fazer múltiplas coisas, milhentas coisas. Uma das primeiras coisas que nós fazemos, tipicamente em antropologia, é, como nós sabemos, Bruno e Roger, as coisas não costumam estar muito bem preservadas, costumam estar fragmentadas e muitas vezes isso condiciona ou impossibilita inclusivamente análises. Portanto, uma das primeiras coisas que nós podemos fazer quando temos os espécimes digitais é a reconstrução virtual. A reconstrução virtual tem especificidades, algumas delas são mais-valias, algumas delas nem tanto, mas genericamente eu diria que o balanço da utilização de reconstruções virtuais em vez de reconstruções físicas é bastante positivo. Desde logo porque elimina a necessidade de reconstrução física, que infelizmente pode causar destruição e muitas vezes causa destruição. Aqui em baixo temos um caso de um crânio de Neandertal em que vemos que ele sofreu vários processos de reconstrução e que à medida que foi sendo reconstruído foi sendo infelizmente destruído também. Aqui vemos que ele ainda tem boa parte, vocês não sei se estão a ver, por acaso deixem-me, assim veem melhor, talvez não, com o ponteiro laser. Aqui vemos o crânio numa primeira reconstrução e vemos que ainda tem boa parte do esqueleto facial. Aqui vemos uma segunda fase de reconstrução e vemos que já não tem boa parte do esqueleto facial. E aqui vemos uma terceira fase ou um terceiro processo de reconstrução em que já não tem esqueleto facial, já lhe falta aqui um bocado da órbita, do malar, do lado esquerdo, falta-lhe um bom bocado. Portanto, estes processos de reconstrução física infelizmente, muitas vezes causam mais destruição do que aquilo que já era existente. A reconstrução virtual elimina estes impactos colaterais da reconstrução física e permite fazer as reconstruções que nós quisermos, o número de vezes que nós quisermos, de forma mais replicável, portanto, tem uma série de vantagens relativamente à reconstrução física. E depois permite fazer coisas automatizadas e de forma muito mais replicável que a reconstrução física não permite. Permite fazer colagens virtuais, em que não precisamos de aplicar colas e não precisamos de aplicar forças, que por sua vez acabam por causar mais destruição em muitos casos. E podemos fazer outros processos que são, por exemplo, a reflexão, em que imaginem que, por exemplo, aqui neste caso, esta mandíbula, falta boa parte do lado esquerdo, eu posso perfeitamente refletir este lado esquerdo, este lado direito para o lado esquerdo e depois fazer a reconstrução utilizando a porção que está presente ainda. E permite também estimar a localização de regiões que estão ausentes ou fragmentadas. Aqui, neste caso, vemos um estudo em que tentámos quantificar qual é que era o erro de estimativa de regiões que estavam em falta. E vê-se aqui esferas grandes e esferas pequenas em algum caso. E vemos que em determinados casos nem sequer vemos esferas pequenas associadas às esferas grandes. Isso é porque elas estão por trás das esferas grandes e significa que o erro de estimativa é negligenciável, é praticamente inexistente. Noutros casos, o erro é maior e vê-se a esfera pequena. Ou seja, resumindo, aquilo que eu quero dizer é, podemos estimar a localização de regiões anatómicas ausentes baseados na localização das regiões anatómicas ainda presentes. E isto é feito de forma automatizada e de forma completamente replicável. Portanto, é muito mais objetivo e muito mais fácil de reproduzir. Depois de termos as reconstruções, ou ainda antes de termos as reconstruções, se tivermos a sorte de termos uma espécie que não precisa de fazer qualquer reconstrução, podemos fazer uma série de análises que poderiam ser ditas análises convencionais, tirar comprimentos, ângulos, o que quer que seja, mas que seriam bastante mais difíceis usando os espécimes físicos. Aqui, por exemplo, vemos que eu estou a quantificar o ângulo de desgaste na dentição, que é algo que também pode ser de interesse. Nós, em antropologia biológica, muitas vezes estamos interessados em analisar o desgaste da dentição para depois termos informação sobre
dietas, porque diferenças na dieta têm impacto no desgaste, por exemplo, e uma das coisas que se analisa é a magnitude do desgaste, portanto, se há muito ou pouco desgaste. Outra coisa que se analisa é também a orientação do desgaste, se o desgaste é mais horizontal ou se é mais oblíquo. Isso está correlacionado com o tipo de dieta que se tem. E isso pode ser feito de forma mais convencional e que é menos precisa, ou usando, por exemplo, estes modelos tridimensionais, aqui neste caso, depois com a extração de coordenadas, e isto é muito mais objetivo, muito mais replicável e muito mais preciso. Por outro lado, podemos também, isto aqui é um estudo de quantificação de erro se há, queremos saber se quantificar a magnitude de desgaste utilizando tags é fiável ou não, chegamos à conclusão que sim, e portanto isto é mais uma coisa que demonstra que, é mais um estudo que demonstra que podemos usar modelos digitais sem ser necessário deslocarmos para ir ver as coleções. Portanto, é algo que podemos fazer também com estes modelos digitais, neste caso estes tags. Outra coisa que podemos fazer, que eu vos dizia que são abordagens mais convencionais, que é tirar as tais medidas lineares. Neste caso, este estudo demonstra isso mesmo, que estamos a tirar medidas lineares, comprimentos, mas fizemos isto de uma forma que não seria possível com espécimes físicos. Porquê? Porque, concretamente, o que nós quisemos fazer neste estudo foi ver qual é que era o impacto de queimar dentes nas medidas dos dentes. Porquê? Porque os dentes são utilizados para muitas coisas, sendo que é frequente utilizarem-se as medidas dos dentes, portanto, medidas odontométricas, para analisar um sem número de aspectos. A questão que nós tínhamos era, ok, muito bem, muito interessante, mas podemos utilizar dentes queimados? Ou será que o processo de queima altera as medidas dos dentes de forma a que a informação que nós temos já não reflete aquelas que seriam as medidas originais dos dentes antes do processo de queima e, consequentemente, os dentes já não podem ser utilizados numa série de análises. Então, o que nós fizemos foi queimámos os dentes, fizemos uma queima experimental nas múltiplas elétricas. Este trabalho foi desenvolvido em conjunto com o David Gonçalves, de quem falaste, Bruno, e fez-se uma queima experimental. E quisemos ver qual é que era o impacto nas medidas dos dentes. Só que para fazer as medidas, nós precisamos de fazer secções nos dentes, antes e depois da queima. Portanto, nós não poderíamos fazer isto com os dentes reais, porque nós não podíamos seccionar os dentes antes e depois, aleatoriamente, como quiséssemos. Então, aquilo que nós fizemos a tomografia, microtomografia dos dentes antes da queima, os dentes foram expostos a elevadas temperaturas e depois fizemos a microtomografia dos dentes depois da queima. E podemos fazer as secções que quisermos, nas orientações que quisermos, sem danificar os espécimes reais. E, portanto, isto não teria sido possível de fazer se não utilizássemos estas abordagens mais digitais e que se podem enquadrar no contexto da antropologia virtual. O que mais é que podemos fazer? E atenção, deixem-me dizer, isto são apenas alguns dos exemplos, há milhentas coisas que podem ser feitas e milhentos estudos que têm vindo a ser realizados, isto são alguns casos apenas. O que é que podemos fazer mais? Podemos fazer análises morfológicas mais complexas. Tipicamente utiliza-se a morfometria convencional, como eu vos falava há pouco, tiram-se medidas lineares, comprimentos, larguras, perímetros, o que quer que seja. A utilização destes modelos virtuais permite-nos utilizar uma técnica que é a morfometria geométrica, que já era utilizada antes de se utilizarem estes modelos virtuais, utilizando uns dispositivos específicos, mas que estava mais limitada em termos de precisão, em termos de utilização de outros pontos anatómicos específicos. Mas pronto, esses são aspectos muito técnicos, não vale a pena estar a entrar por aí. E basicamente, então, utilizando estes modelos digitais, podemos utilizar esta técnica que é a morfometria geométrica, que permite analisar de forma bastante mais minuciosa aquilo que é a morfologia e a forma como essa morfologia óssea varia ou covaria com outros aspectos que nos interessam analisar, como aspectos como, por exemplo,
Será que a morfologia óssea covaria com o sexo e com a idade? Já sabemos isso perfeitamente, sim, covaria. Podemos analisar de forma mais precisa o que é que varia na morfologia com estes aspectos, mas da mesma forma podemos utilizar o sexo e a idade, podemos analisar a atividade física ou a atividade mecânica que nós utilizamos, que nós realizamos, aspectos como o clima e muitos outros que poderão ser de interesse. Mas o que é isto da morfometria geométrica? Em que medida é que isto difere da morfometria convencional? Difere na forma como, nas ferramentas que utiliza, enquanto que a morfometria convencional, tipicamente, poderia querer tirar a largura do crânio e usava um ponto aqui e um ponto do outro lado do crânio, ou o comprimento do crânio e tirava um ponto aqui e um ponto do outro lado do crânio cá atrás, portanto aqui, ou a altura da face e tirava um ponto aqui e tirava a medida linear entre estes dois pontos. O que a morfometria geométrica faz é utilizar as coordenadas destes pontos e preservar a relação espacial das coordenadas destes pontos ao longo de toda a análise. E depois realiza um processo de superimposição, de sobreposição destas configurações de pontos, porque como vocês veem aqui, nós tiramos uma série de pontos por espécie, neste caso no crânio, mas pode ser noutra coisa que seja de interesse. E depois, estas configurações de pontos têm que ser sobrepostas. A morfometria geométrica faz este processo de sobreposição e retira o efeito que existe na localização e no tamanho. Então, depois de fazer este processo de sobreposição, permite fazer uma série de análises muito mais complexas. Não apenas, isto é aplicável não apenas a ossos humanos, é aplicável a outros ossos de outros animais, de outras espécies, inclusivamente a peças arqueológicas. Isto pode ser utilizado e tem vindo a ser utilizado com outros materiais arqueológicos. Uma coisa que me salta à memória é pontas de seta, por exemplo, mas pode ser usado com muitas coisas em que se queira analisar a forma, basicamente. E depois, basicamente, aquilo que a morfometria geométrica faz é, utiliza a estatística, multivariada neste caso, para comparar a forma de diferentes espécimes e ver em que medida é que a forma desses diferentes espécimes pode covariar ou não com outras variáveis que podem ser de interesse. Aqui, assim, neste caso, este é um estudo que procurou analisar a morfologia mandibular de populações que são caçadores-recoletores e populações que são agropastoris e viu que existem algumas diferenças entre os grupos, sendo que foi possível, utilizando esta técnica, visualizar que os indivíduos que estão mais deste lado, portanto no lado esquerdo, no extremo negativo deste componente que aqui está expresso neste eixo, têm tipicamente a sínfise mandibular mais vertical. E estes têm a sínfise mandibular mais oblíqua, que vocês veem aqui este risco mais vertical e este risco aqui mais na diagonal. Aqui assim veem que o processo coronoide da mandíbula, portanto este ângulo que aqui está muito mais alto relativamente aqui à articulação, ao côndilo mandibular, do que aqui neste lado. Aqui veem que esta mandíbula é muito mais estreita do que a mandíbula deste lado. Aqui neste eixo veem que o ramos mandibular é muito mais largo nos indivíduos que estão mais para baixo neste componente do que nos indivíduos que estão mais para cima neste componente. Portanto, é possível visualizar estas diferenças e isto permite-nos uma compreensão muito mais intuitiva daquilo que são as diferenças morfológicas entre indivíduos e da forma como estas diferenças morfológicas covariam com aspectos de interesse para nós, como clima, atividade mecânica, sexo, idade, o que quer que seja de interesse. Aqui vem uma análise que foi realizada com roedores e vem uma visualização um pouco mais esteticamente agradável, em que se vê basicamente a forma como a dispersão espacial dos diferentes espécimes se expressa em termos anatómicos. Veem que aqui estes indivíduos que estão mais para esta ponta do PC1, portanto neste eixo, têm uma arcada zigmática mais aberta, com uma fossa temporal maior. Aqui assim é mais estreita e pronto, há uma série de diferenças morfológicas. O comprimento do crânio aqui é mais curto, aqui é mais longo. Ou seja, é possível visualizar todas estas diferenças morfológicas utilizando estas técnicas.
que é que podemos fazer mais com estas coisas da antropologia virtual, combinando técnicas de digitalização e depois técnicas de análise morfológica? Podemos criar espécimes compósitos que pode parecer algo que não é assim tão relevante, mas para determinadas análises é importante. E podemos transformar uma espécie no outro. Portanto, neste caso, comecei com este crânio, que é um crânio fóssil, com cerca de 250 mil anos, já depois de estar reconstruído. Coloquei todos estes pontinhos que vocês veem aqui, sendo que é importante dizer que estes pontinhos que seriam convencionalmente apreendidos seriam os pontos vermelhos. Todos os outros pontos que vocês veem, os amarelos e os azuis, são pontos que foi permitido colocar de forma, entre aspas, equivalente, geometricamente equivalente, entre este crânio e depois estes outros crânios que vocês veem aqui, utilizando a técnica da morfometria geométrica. De outra forma, não seria possível garantir que eles eram equivalentes. Portanto, é possível ter uma apreensão muito mais completa da morfologia do que se usarmos apenas pontos convencionais. Porque se usássemos pontos convencionais, perdíamos toda a informação que está para além destes pontos vermelhos. Porque não poderíamos garantir que este ponto azul que eu estou aqui a pôr neste crânio corresponde a este ponto azul que eu estou aqui a pôr neste crânio. Isto é apenas possível usando estas técnicas. E significa que temos um controle muito mais fino e muito mais preciso daquilo que é a morfologia. E, consequentemente, as análises vão ser muito mais completas. Mas dizia-vos eu que eu comecei com este crânio, que é este tal cabo E1, que é um crânio com 250 mil anos, depois já está a reconstruir, e transformei-o naquilo que é um Neandertal médio. Este Neandertal foi calculado usando os 4 neandertais mais completos do registro fóssil e foi possível criar este indivíduo que na realidade não existe. É um indivíduo médio, representa a média daquilo que é um neandertal, que depois pode ser utilizado noutro tipo de análise. Portanto, há uma série de coisas, uma série de ferramentas que podem ser utilizadas no contexto e serem agregadas no contexto da antropologia virtual, estas ferramentas digitais, e que têm vindo a ser utilizadas para abordar uma série de questões, no contexto da antropologia biológica, genericamente falando. A antropologia biológica, como eu vos dizia, tem vindo a analisar milhentas coisas diferentes, entre as quais a mobilidade, a atividade física, o sistema mastigatório, ou a forma como o sistema mastigatório varia entre populações, entre espécies. E porquê que a antropologia biológica tem tido este interesse entre a morfologia óssea e aspectos mecânicos? Tem tido este interesse porque a função mecânica que é desempenhada pelo nosso sistema muscular e esquelético oferece estímulos aos ossos que depois vão influenciar a sua forma. Portanto, ou seja, dito de outra forma, aquilo que nós fazemos fisicamente tem um impacto direto na forma dos nossos ossos. Portanto, se nós tentarmos fazer o processo oposto, podemos tentar perceber o que é que nós andávamos podemos tentar analisar a morfologia óssea para tentar perceber o que é que as populações passadas andavam a fazer. E como é que isto acontece? Como é que existe este impacto da atividade física na morfologia óssea? Através de um processo em que, antes de mais, nós realizamos determinadas funções. Os nossos ossos têm uma função mecânica, que é uma das provavelmente a função mais relevante que os nossos ossos têm, e essa função é executada constantemente no dia a dia. E essa função mecânica resulta em forças que são aplicadas pelo sistema muscular aos nossos ossos e que são convertidas depois em movimento em todas as tarefas mecânicas que nós executamos no dia a dia com o nosso corpo. Essas forças executadas, aplicadas pelos nossos músculos nos nossos ossos, são convertidas em movimento através de um sistema de alavancas, ou vários sistemas de alavancas que nós temos no nosso esqueleto. Depois, para além das forças que são aplicadas diretamente nos nossos ossos pelos músculos, os nossos ossos também experienciam forças de reação. Quando nós vamos a andar, aplicamos uma força no chão ao andarmos e essa força é devolvida, é uma força de reação que é devolvida e que depois é aplicada sobre os nossos ossos.
Quem fala em andar, fala em empurrar uma mesa, o que quer que seja. Portanto, os nossos ossos estão constantemente a experienciar forças. Estas forças causam deformações. É claro que estas deformações não são visíveis a olho nu, são, ou pelo menos desejavelmente não são, a menos que se partam um braço ou uma perna, pronto. Tipicamente nós não vemos estas deformações. São deformações a uma escala micrométrica, que depois são percepcionadas pelos nossos ossos. São percepcionadas pelos nossos ossos através de umas célulazinhas que nós temos que se chamam osteócitos e que estão distribuídas por todos os nossos ossos e que formam uma rede bastante extensa. Portanto, os osteócitos têm um núcleo, depois do núcleo saem uns processos que se ligam aos processos dos outros osteócitos e forma-se esta rede imensa no nosso sistema esquelético e que permite percepcionar estas deformações. Quando estas deformações são muito acima daquilo que é normal, gera-se uma reação em cascada celular, em que é basicamente causada deposição óssea, que aumenta a resistência dos ossos e, consequentemente, a deformação vai diminuir, porque os ossos são mais resistentes, a força mantém-se tipicamente igual e, consequentemente, se os ossos são mais resistentes, a deformação é mais reduz e fica estável. Depois, por outro lado, pode acontecer o oposto. Pode acontecer que nós passamos por períodos em que são aplicadas forças mais reduzidas aos nossos ossos e então gera-se um efeito oposto, em que é removido o osso, é removida a massa óssea e então os ossos deformam-se um pouco mais e passam a ter a sua, passam a experienciar um nível de formação típico e passa a haver outra vez, passamos a um estágio outra vez de estabilidade em termos de formação óssea. Estes processos, como eu vos dizia, são processos celulares. Há uma cascada de reações celulares, sendo que os osteócitos percepcionam as deformações, se são de uma elevada magnitude, são de uma magnitude mais reduzida e depois vão gerar essa tal cascada. Tipicamente o que acontece é quando há deposição óssea, há a atividade osteoblástica em que se depõe osso e vê-se uma superfície, isto microscopicamente depois é analisável, e vê-se uma superfície muito mais regular, muito mais lisa. Quando existe remoção óssea, aquilo que acontece é que tipicamente é ativada a atividade osteoclástica, em que há umas células que vão remover osso e formam-se este tipo de crateras, estas lacunas de Hauschildt que dão este aspecto completamente distinto e que quase que parece uma superfície lunar. Portanto, este processo de adaptação dos ossos às cargas mecânicas, à atividade mecânica que é executada, vai ter um impacto direto na morfologia. Não apenas na morfologia, na verdade, pode ser um impacto direto também na componente mineral dos ossos. Nós vemos aqui que pessoas que estiveram, um estudo que utilizou pessoas que estiveram acamadas e vê-se que, com exceção do crânio, todas as restantes regiões do esqueleto pós-craniano que foram analisadas expressaram uma perda da componente mineral dos ossos. Da mesma forma que isso acontece com a componente mineral, como eu vos dizia há pouco, acontece também com a quantidade de osso que nós temos, a massa óssea que nós temos. Este é um estudo experimental em que se usaram uns modelos, uns roedores, uns ratos, e em que se aplicou uma carga mecânica sistemática no antebraço, ou com uma determinada frequência, num dos antebraços. O antebraço, não foi mexido. Não se aplicou qualquer carga, portanto funcionou como um membro de controle. E aquilo que se vê é que e foi injetado uma coloração para marcar o momento em que a experiência começou. E aquilo que se vê é que no membro de controle não há praticamente osso para além desta linha azul. Esta linha azul é o que marca o momento de início da experiência.
Já no outro membro em que foi aplicada a carga mecânica, vocês veem que se formou todo este osso. Portanto, toda a diferença que existe em termos de massa óssea deste membro para este membro, sendo que deve ser visto para lá da linha azul, é devido à carga mecânica. Portanto, isto demonstra cabalmente, inequivocamente, que função mecânica tem impacto direto na massa óssea que nós temos. Na massa óssea, na componente mineral que nós vimos há pouco, que também está aqui expressa neste gráfico, e depois nas propriedades mecânicas do osso. Estas diferenças depois tiveram consequência na resistência mecânica dos ossos e na quantidade de energia que era necessário aplicar para causar a fratura dos ossos. Portanto, a atividade mecânica dos ossos tem impacto na componente mineral, na quantidade de osso que nós temos e depois nas propriedades materiais dos ossos. E nós tendemos a pensar que isto acontece tipicamente quando já estamos a realizar as nossas atividades físicas mais intensas, mas não, isto acontece em tudo, inclusivamente ainda durante o período intrauterino. Estas duas fotografias que aqui estão, fotografias de raio-x, que aqui estão, são de crianças que umas tinham não tinham qualquer problema e estas tinham um problema de neuromotor. Portanto, o sistema motor, neurológico e motor não funcionava como o de uma criança normal, de um feto normal. E o simples facto destas crianças não terem a atividade muscular típica por causa dessa disfunção neuromotora que uma criança, que um feto tem durante o período intrauterino, é o suficiente para explicar a diferença que existe na massa óssea, na robustez destes ossos. Isto aqui é uma tíbia, uma fíbula, e veem perfeitamente que a robustez é completamente distinta, não tem nada a ver. E pronto, é claramente demonstrado que a atividade mecânica tem um impacto direto na morfologia óssea. É claro que aquilo que nós analisamos tipicamente é a morfologia dos ossos após o efeito destas cargas mecânicas. Mas, quando nós analisamos isso, nós não temos acesso direto àquilo que causa a adaptação mecânica dos ossos, que, como nós vimos antes, é a deformação. Aquilo que causa a adaptação é a magnitude, não apenas a magnitude, mas pronto, a deformação que os ossos sofrem durante as suas atividades mecânicas. Portanto, como é que nós podemos chegar a isso? Podemos chegar a isso usando uma ferramenta que é a análise de elementos finitos. É uma ferramenta que surge e desenvolve no contexto da engenharia mecânica, tipicamente, e é usada para fazer uma série de simulações relevantes no contexto da engenharia, de impacto entre objetos, resistência, quer que seja. No caso da antropologia, tem vindo a ser usada para fazer análises mecânicas, por exemplo, do sistema da função mastigatória, mas outras também. E a análise de elementos finitos o que é que faz? Basicamente, pega num objeto tridimensional, que é uma estrutura contínua, e divide o objeto em pequenos elementos. A cada um desses elementos são alocadas propriedades materiais que devem refletir naturalmente as propriedades materiais do objeto real. Depois é feito todo o processo de modelação, que inclui constranger o objeto, aplicar cargas mecânicas. No caso da função mastigatória, deve contemplar a magnitude e a direção do esforço dos músculos mastigatórios. É feito um processo de modelação complexo e depois submetem-se os modelos para solução e análise de elementos finitos. O software da análise de elementos finitos calcula as deformações que resultam destes cenários de atividade mecânica. E depois são calculadas as deformações, e essas deformações são ilustrativas, por exemplo, do risco de fratura de uma determinada estrutura, de uma determinada região anatómica. Tem sido usada para quê? Como eu vos dizia, por exemplo, para fazer análise de função mastigatória e para tentarmos perceber
quais é que são as diferenças no desempenho mecânico dos crânios durante a mastigação entre diferentes espécies hominíneas. Isto porquê? Porque uma das hipóteses para explicar a diferença que existe morfológica, a diferença morfológica que existe entre diferentes hominíneos é diferentes dietas e a adaptação a diferentes dietas. Portanto, isto é algo que é relevante. Isto também tem sido usado para analisar outros aspectos mais específicos da morfologia craniana, como a arcada superciliar, por exemplo. Mas é claro que existe uma questão fundamental, essencial, que é, ok, tudo muito bem, tudo muito engraçado, ficam uns bonecos com umas cores muito bonitas, mas como é que eu sei se isto é efetivamente fidedigno? Como é que eu sei que os dados que saem destes modelos virtuais e destas simulações virtuais são efetivamente fidedignas? E a forma como nós sabemos é, criamos um determinado cenário, ou aplicamos uma determinada força num objeto físico, no nosso caso, no meu caso, por exemplo, num crânio, meço as deformações nesse cenário físico real e depois faço a mesma coisa em ambiente virtual e comparo os resultados. Se os resultados forem semelhantes, então é fidedigno o resultado da simulação mecânica. Se os resultados forem díspares, então não é fidedigno. E aquilo que nós concluímos é que, embora existam algumas diferenças, especificamente até em termos de magnitude, em termos de padrão de deformação, os resultados são comparáveis e são bastante consentâneos. Portanto, o que nós concluímos é que os resultados são fidedignos para as questões que nós queremos colocar. É claro que se quisermos colocar outro tipo de questões e quisermos saber questões mais precisas, como por exemplo, qual é que é a magnitude de deformação precisa neste ponto anatómico, para isso ainda não temos resolução suficiente. Mas se o que quisermos saber é por questões metodológicas, por questões técnicas, de limitações de imagiologia, de limitações de computação e por aí fora. Mas se o que nós quisermos saber é o padrão de deformação é semelhante, então a essas questões nós já podemos responder porque os resultados são consentâneos, são convergentes ou congruentes entre a experiência física e a experiência virtual. Portanto, há muitas outras coisas que nós podemos fazer com a antropologia virtual, que permitem enriquecer o nosso conhecimento das populações passadas, populações da nossa espécie ou de outras espécies também, e isto, uma vez mais, é aplicável a ossos humanos, mas a outros animais e outros objetos de estudo que possam ser relevantes. Estes são apenas alguns dos exemplos, mas pronto, em suma, o que é importante reter é que a antropologia virtual, ou a utilização destes recursos digitais, contribui decisivamente, antes de mais, para criarmos repositórios digitais que salvaguardam os espécimes originais. E nós, infelizmente, temos tido exemplos que demonstram que esta salvaguarda é absolutamente essencial. O que aconteceu no museu no Brasil é um caso paradigmático, em que o museu ardeu e perderam-se milhares e milhares e milhares de espécimes, inclusivamente da Luzia, um espécime importantíssimo pré-histórico do Brasil, que foi irremediavelmente perdido, o crânio foi destruído. Para além disso, depois podemos utilizar estes métodos de reconstrução virtual, que, como vimos, é bastante vantajoso sobre reconstruções físicas. Depois podemos fazer análises substancialmente mais completas da morfologia, do que aquelas que podemos fazer utilizando as abordagens mais convencionais, e da mesma forma sobre a função mecânica. No caso de Sarilhos, o projeto ainda está em curso, há uma série de coisas que podem vir a ser feitas, sendo que o que nós temos feito até à data tem sido mais criar um repositório digital de espécimes que poderão vir a ser utilizados em análises descritivas, como análise de isótopos, que é algo que já foi falado numa sessão prévia pela nossa colega Alice Toso. Portanto, tipicamente, esses ossos que são usados nessas análises são destruídos, e embora hajam ossos que não têm muita informação e, consequentemente, a destruição tem um impacto relativamente reduzido,
para depois análises subsequentes. Há outros em que essa destruição vai inviabilizar qualquer outro tipo de análises subsequentes. E isso é o que acontece, por exemplo, com dentes que estão bem preservados. Portanto, nós podemos perfeitamente fazer uma microtomografia dos dentes antes de serem analisados através destas técnicas destrutivas e ficamos com uma cópia de altíssima resolução morfológica, pelo menos falando morfologicamente, que depois pode ser usada noutro tipo de análise. Aqui temos o caso de um caso patológico que o Bruno identificou na análise e que está em estudo e que vai ser utilizado para a análise paleopatológica, utilizando a tomografia axial computurizada. Portanto, isto são apenas alguns dos exemplos que podem ser têm vindo estão a ser adaptados em sarilhos, mas há muita outra coisa que nós depois eventualmente poderemos vir a fazer e que certamente faremos no futuro. E pronto, olha, muito obrigado pela vossa atenção. Se tiverem algumas questões, algumas dúvidas, estejam à vontade. Se calhar paro a partilha da tela, Bruno. Sim, Roger. Ok, pronto. Muito obrigado, Ricardo, então. Este é um tema que me fascina bastante, até porque é um tema que cada vez mais nos pode ajudar enquanto antropólogos com estas preocupações que temos com o acesso aos ossos e aos esqueletos escavados, ou até com os problemas associados à preservação desses mesmos ossos e desses esqueletos, e que a antropologia virtual pode ajudar a ultrapassar. Sem dúvida. Esta é a altura em que aguardamos uns segundos a ver se alguém tem alguma pergunta a colocar no Facebook. Penso que o Roger está atento a isso. Como de costume, qualquer pergunta pode ser colocada por escrito, portanto está também lá a mensagem e aguardamos aqui porque há sempre um certo delay de uns 10, 20 ou 30 segundos, conforme face ao que as pessoas estão a ver em direto no Facebook e face ao que nós estamos aqui a falar. Só um comentário, Ricardo, não sei se quiseres acrescentar alguma coisa. Portanto, no contexto de sarilhos, este tipo de abordagens poderia ser feito, por exemplo, com vários ossos em que temos lesões relacionadas com a sífilis, com a varíola, como essa que mostraste aí, com trauma, com alguma patologia oral, de forma até a tornar estes exemplos, como tu disseste, tornar estes exemplos acessíveis quer a investigadores ou, em último caso, até o público em geral, através da criação desses tais repositórios digitais, como falaste na apresentação, como a ideia geral de um projeto como o nosso, ou como deve ser a nossa investigação, seja neste projeto ou noutro projeto qualquer que se desenvolva. A ideia geral é sempre a partilha com o público, não é? A ideia, o objetivo final, retribuir, portanto, até o financiamento que o projeto teve. E nesse contexto, a criação destes repositórios era uma ideia muito, muito interessante, destes repositórios digitais. Sim, há alguns repositórios onde se pode fazer o upload de espécimes que estejam a ser digitalizados ou contato ou com scan de superfície e que estão disponíveis para a comunidade em geral. E sim, pode-se encontrar casos de ossos, Homo sapiens ou outras espécies da nossa espécie ou de outras espécies, pode-se encontrar em alguns casos patológicos, pode-se encontrar mil e uma coisas. E sem dúvida que isso é uma forma que há de retribuir. E para além de se incluir esses espécimes nesses repositórios digitais, podemos também nós próprios disponibilizar visualizações, o que quer que seja, Claro. para o público em geral. E isso é sem dúvida algo que deve ser considerado para retribuir e para
e para disponibilizar este conhecimento. E estas tecnologias têm a grande vantagem de serem visualmente muito intuitivas e permitirem destacar determinadas, por exemplo, lesões neste caso. Neste caso não, apenas vimos o osso a girar, mas ainda recentemente vi um estudo em que estavam a analisar lesões sifilíticas no crânio, portanto aquelas coisas típicas da cariocíclia e por aí fora, e em que em que destacaram as perdas de osso com cores distintas, o que significa que depois se torna muito... Depois isto permite fazer uma série de análises, permite calcular qual é que foi o volume de osso perdido e induzido pelo processo infeccioso, permite fazer uma série de análises subsequentes, e para além de todas essas análises subsequentes, permite visualmente percebermos nós e as outras pessoas na generalidade. Há coisas que para nós são mais, para os especialistas serão mais evidentes, mas que para quem não é especialista pode passar despercebido. E estes métodos digitais permitem destacar aspectos específicos que nós queiramos para que seja mais fácil perceber para o público em geral. Isto até, eu falo até neste contexto quer dizer, eu já vi há alguns museus, até de antropologia, que já disponibilizam esse tipo de levantamentos de 3D e com lesões mesmo. Há pelo menos 2 museus, que eu agora não sei dizer o nome, mas que já vi, que são muito interessantes nesse aspecto. Dão todo esse tipo de informação, bem explicada e nesse contexto, até neste contexto pandémico, em que muitas vezes agora já nem tanto, porque já começamos a poder ir a museus, mas neste contexto até é muito bom, não é? Sim, sem dúvida. Depois podes pôr etiquetas em determinada região anatómica e dizes isto aqui é causado por tal e tal. Claro. Sim, sem dúvida. A Rosa Ramos está a perguntar, fez uma pergunta no Facebook: pode a antropologia virtual ser um método pedagógico substituindo a manipulação dos ossos pelos alunos? Pode. A minha opinião é que, sim, sem dúvida, e cada vez há técnicas mais avançadas e mais imersivas, há inclusivamente técnicas de visualização em que as pessoas usam óculos de realidade virtual e depois usam uns instrumentos para manusear virtualmente os objetos, neste caso ossos humanos. Portanto, sim, pode ser usado para substituir ossos, sem dúvida, físicos, e utilizarmos os ossos digitais. E é precioso, porque nos permite manipular, permite-nos depois fazer secções, ver o interior dos ossos de uma forma que não podemos fazer com os ossos físicos. Não obstante, também se perde uma determinada dimensão. Segurarmos um osso, palparmos um osso, permite-nos ter uma percepção que usar, pelo menos nesta fase, que usar modelos digitais não nos permite. Nós às vezes olhamos para um osso e vemos que há ali uma crista, mas passarmos a mão, passarmos o dedo e sentirmos essa topografia permite-nos também uma percepção e uma compreensão que ainda não conseguimos ter com os espécimes digitais. Mas que têm claras mais-valias, e que nos permite fazer determinadas coisas que com os ossos físicos não podemos fazer, sem dúvida que sim. Sim, eu nisso concordo. Acho que estes métodos podem, com certeza, complementar-se, mas quanto a substituir, tenho algumas reservas. Claro, não. Aliás... complementar-se, sem dúvida. Sim. Aliás, mais uma vez, eu gostaria de destacar o seguinte: tudo depende da pergunta que nós tivermos. Há determinadas perguntas que nós podemos usar estes métodos e termos uma compreensão
uma melhor compreensão daquilo que queremos saber, da pergunta que nós queremos responder. Há outras para as quais estes métodos não servem. Não servem. Portanto, tudo depende daquilo que nós quisermos saber. Muito bem. Eu fiz aqui outra pergunta, mas está um pouco... Sim. Acho que está incompleta. Não considera aqui a tomografia computadorizada e os modelos 3D sejam mais vantajosos pela possibilidade de estudo da estrutura óssea interna? Eu penso que ficou ainda aqui alguma coisa por dizer, mas sim. Eventualmente, se calhar, o que falta aqui é relativamente, se calhar, aos scans de superfície, não sei, ou à análise dos ossos com métodos mais convencionais. E a resposta é sim. É assim. Se o que nós queremos analisar são estruturas internas, seja lá o que for, seja cavidades medulares, seja a morfologia do osso trabecular, seja o que quer que seja, então aquilo que nós temos que utilizar é TAC, a tomografia axial computadorizada. E mais uma vez, aqui tudo depende da pergunta que nós quisermos colocar. Se o que nós quisermos analisar é o exemplo que eu dei, por exemplo, da estrutura, da morfologia do osso trabecular. Nós queremos saber se o osso trabecular tem muitas trabéculas, ou as trabéculas são mais espessas ou são menos espessas, ou há muitas ligações entre trabéculas. Eu estou aqui a usar estes termos. O osso trabecular é um osso esponjoso que nós temos, que tem um aspecto de esponja, em que espículas de osso se ligam umas às outras. Essa arquitetura varia e é influenciada por vários fatores. Entre eles, por exemplo, cargas mecânicas ou outros aspectos mais. Para se analisar essa variação morfológica do osso trabecular, há muitos parâmetros que podem ser analisados, entre os quais a quantidade de espículas de osso, a espessura das espículas de osso, se estão orientadas de uma forma, se estão orientadas de outra forma. Pronto, tudo isso pode ser analisado. Para fazer esse tipo de análise tem que ser com TAC, sem dúvida, mas não pode ser TAC convencional, porque não tem definição suficiente. Aí temos que usar a microtomografia computadorizada, porque tem uma resolução muito maior do que o TAC convencional. Portanto, sim, sem dúvida que se o que nós queremos analisar são estruturas internas, temos que usar a tomografia axial computadorizada, porque é a única ferramenta que nos vai permitir responder a essas perguntas. Para isso, o scan de superfície não serve. Sendo que depende do tipo de estrutura interna que nós queremos analisar. Por exemplo, houve um estudo em que analisei a relação entre a morfologia dos seios paranasais, do seio frontal. Nós temos uma região aqui oca, que é o seio frontal. Para isso, utilizei TAC convencional porque se adaptava. Mas se quiser analisar microestruturas dentárias ou o que quer que seja, aí já não posso usar tomografia convencional porque não tenho resolução suficiente. Mas sim, estruturas internas, tomografia axial computadorizada. Muito bem. Quer-me parecer que isto também é um mundo que ainda está... Não assim há tão poucos anos, mas já está ainda a evoluir e nos próximos anos vai se tornando cada vez mais preponderante na antropologia. Isso parece-me... Sem dúvida, e o acesso a tecnologias a preços mais acessíveis e com capacidade computacional é algo que é decisivo. Por exemplo, agora recentemente fiz a microtomografia de um dente e a tomografia do dente veio com 30 gigas. Portanto, depois para carregar uma coisa destas é preciso ter acesso a recursos computadorizados e por isso é que eu disse que, por isso é que eu estava a dizer que a antropologia virtual tem vindo a crescer a par com o desenvolvimento tecnológico. E vai ser assim que vai acontecer.
Eu aproveito para perguntar, portanto, eu nestas sessões tenho sido efetivamente aqui o intruso, porque não sendo realmente antropólogo, nem pelo contrário, às vezes sou um pouco o elefante na loja de porcelana, com perguntas que se calhar não fazem sentido. Mas neste caso, como falaste destas reconstruções virtuais, isto também se liga àquelas reconstruções faciais que são às vezes mais populares, que se veem por aí, até da National Geographic e por aí fora, seja quais forem. Portanto, é também a partir dessa reconstituição que se consegue depois fazer aquelas propostas que nunca deixam de ser propostas, não é? Portanto, valem o que valem. Mas, portanto, está tudo ligado a partir deste tipo de análise e de computadorização. Sim, as aproximações faciais, que é essa reconstrução da face do indivíduo, não apenas do esqueleto facial, do esqueleto craniano, o que quer que seja, mas aquilo que seria a cara do indivíduo, as aproximações faciais, antes eram tipicamente feitas mesmo com modelos físicos, atualmente já se faz tudo computadorizado. E para fazer essas reconstruções, essas aproximações faciais digitais, virtuais, tens que ter antes de mais o modelo do crânio, tens que ter antes de mais o crânio digitalizado. Portanto, sim, precisas de ter a digitalização do crânio que queres que queres reconstruir e fazer a aproximação facial. Muito bem, penso que não temos mais perguntas. Nós costumamos também sempre deixar a dica de quem vir o vídeo, a gravação, isto é, pode também colocar-nos perguntas nos comentários, nós ou respondemos nós ou encaminhamos para o palestrante para responder. E se calhar então vamos ficar por aqui. Queria então agradecer bastante a presença do Ricardo, que sei que tem sempre bastante que fazer, e a presença também de todos os que nos acompanharam. Portanto, muito obrigado a todos, boas férias e tornamos-nos a ver a 16 de setembro na nossa próxima conferência. Então, até lá. Obrigado. Um abraço para todos.